polícia do Rio concluiu hoje o inquérito sobre o assassinato do repórter da Rede Globo, Tim Lopes. O jornalista de 51 anos, batizado como Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento, foi levado para o encontro com o chefe da quadrilha, Elias Maluco, que decidiu executá-lo na favela da Grota. Antes, os bandidos torturaram o repórter, que teve o corpo esquartejado e queimado. Os restos de Tim Lopes foram encontrados dias depois. Ele era procurado pela polícia, sim. É um daqueles que aparece vendendo drogas no Complexo do Alemão, responsável pela morte de Tim Lopes. Tim Lopes ele foi para lá para fazer aquilo que deveria ser mostrado, aquilo que deveria ser feito. Hoje em dia a gente tem uma barreira muito grande de eu posso ir para lá fazer, eu posso não ir fazer. Ele queria fazer, né? Então eu acho que, infelizmente, com a morte do Tim Lopes, abriu esse leque bem grande para outros jornalistas de querer mostrar que mundo é esse, né? Sem essa barreira de que eu posso ou não posso fazer. E eu acho que era isso que ele queria mostrar, e ele conseguiu mostrar, né? Quando ele morreu eu tinha 12 anos de idade, né? E eu estava começando a me apaixonar pelo jornalismo na época. E para o morador da comunidade onde ele foi assassinado, eu acho que deveria ser um medo, um susto, né? Eu acho que ele ia falar, não quero ser jornalista. Mas para mim foi ao contrário, né? Aquilo me inspirou cada vez mais de dar continuidade, prosseguir no que ele estava querendo fazer, né? Esse legado que ele deixou pra gente. E infelizmente com a morte dele, né? Mas a partir desse momento, muitos outros comunicadores, jornalistas, fotógrafos surgiram do Alemão e de outras favelas, né? Acho que brotou, né, no coração de cada um essa vontade de dar continuidade no que ele fazia. E hoje a gente vê diversos jornalistas comunitários, fotógrafos, artistas da comunicação. O Tim Lopes era povão, o Tim Lopes era família, ele sentava nos bares. Eu nunca presenciei, mas eu sempre tive como um ídolo, como um exemplo, e eu comecei a estudar sobre ele, pesquisar sobre ele, falar com a família dele. E pelas coisas que ele deixou, o legado que ele deixou, as matérias que ele deixou, você vê um sentimento ali, você vê um cara que quer dar vida àquela pauta, quer pegar aquele grito de socorro do morador e explanar, né, levar para todo mundo. Eu acho que esse era o diferencial do Tim, sabe? Que existe até hoje. E ele acabou deixando esse legado não só para os novos comunicadores, mas para os antigos, para os colegas dele de trabalho. Ele deixou esse legado de ser mais humano. A gente vê uma diferença hoje em dia nos grandes jornalistas, de ter mais essa humanização nas matérias, sabe? De abraçar como o Tim Lopes abraçou. Eu acho que essa era a diferença do Tim Lopes, né? Eu acho que o ponto primordial, o ponto especial dele era esse, era ser povão, era de estar junto com o povo, de querer mostrar, de querer acabar com aquelas barreiras de que não pode. Eu acho que esse foi o legado que ele deixou para mim, né? Eu aprendi muito com ele, de não, quem disse que eu não posso? Eu posso sim, eu quero fazer. E graças a isso, a esses trabalhos e de outros parceiros, eu continuo fazendo o que ele deixou, né? O Tim Lopes, ele saía para a rua para fazer a pauta, porque ele queria levar uma pauta diferente da que o colega dele estava fazendo. E como que eu vou fazer diferente? Eu vou colocar sentimento e vida nessa pauta, sabe? A pauta dele era diferente, você via alegria, você via pureza, você via amor, você via aquela denúncia, quando era um caso de denúncia, mas era uma denúncia em forma de grito, porque eram aqueles moradores que estavam gritando, e o interlocutor era o Tim Lopes. Então eu peço que faça com mais amor, mesmo que não vá te atingir, a pauta não é sobre você, a pauta não te atinge, mas a pessoa precisa de você, a sociedade precisa de você. Então faça com amor, como o Tim Lopes fez, como ele fazia nas pautas dele. E aí você vai ver que é um trabalho que você vai ganhar um presente, né, muito glorioso, de você ver uma pauta dando certo, você fazendo o teu trabalho, o teu exame de faculdade, valer a pena. E como você vai ver também a sociedade sendo beneficiada por um trabalho que você fez, assim como o Tim Lopes fez, né? E o legal disso tudo é o legado que você vai deixar, né? A gente tem que sempre fazer o nosso trabalho pensando no legado mais à frente. Olha o legado que o Tim Lopes deixou. De acordo com a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, o total de casos de violência contra profissionais de imprensa registrados em 2016 foi 65,51% superior ao de 2015. Ainda de acordo com o órgão, a maior parte das agressões é cometida por agentes de segurança, mas vale ressaltar que os profissionais dessa área se sentem ameaçados por policiais, bandidos e até mesmo pela própria população, dependendo do caso.
De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras, no que diz respeito ao exercício do jornalismo, o Brasil é o segundo país mais violento do mundo, atrás apenas do México. É carnaval, é hora de rasgar a fantasia. É hora também de botar o nosso bloco na rua. Por trás dessa câmera de mentira, tem uma câmera de verdade.